Oi, boa noite. Estou entrando aqui para mais uma live, hoje com a médica geneticista a doutora Elizabeth Lucas. Oi, Elizabeth já entrou, eu consegui entrar só agora, não estava achando aqui a live. Vamos ver se ela já vai entrar. Estou aqui esperando. Não consegui fixar aqui também ainda o comentário. Gente, vou botar. Tentar aceitar aqui de novo a doutora Elizabeth. Oi, Elizabeth, tudo bom? Oi, tudo bem? E tu, Fernanda? Tudo bem também. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar Obrigada pelo esse convite. convite, esse desafio. E hoje vamos falar de um Sim, assunto tão interessante, tão complexo, e que eu acredito que é o futuro da medicina, é o que vai revolucionar a saúde e vai fazer com que a gente trate os nossos pacientes de uma forma mais individualizada, com mais atenção à prevenção de doenças. Eu vou tentar fixar aqui o nome da nossa live, tá. tá? Enquanto isso, vamos esperando, né, que o pessoal entre e vamos pedir para que enviem aviõezinhos recomendando que outras pessoas assistam a nossa live, porque dá trabalho, a gente gosta de ser prestigiada, né? Tem que fazer Sim. post, tem que Essa é a minha estudar. primeira live, Fernanda. Ai, que coisa boa! Estou Sabe que estreando. várias colegas que eu convidei, elas também falaram que era a primeira live e todas ficaram muito felizes pela oportunidade, pelo convite e gostaram bastante de ter participado e me falaram, agora eu perdi o medo, agora eu vou fazer várias. Então, espero que contigo também aconteça isso. Tá bem. Mas eu sempre fico em dúvida se live ainda está na moda, se era mais na época da quarentena mais forte, se a gente ainda está ajudando o pessoal, se o pessoal está gostando. Nas minhas últimas 3 lives eu tenho perguntado isso, mas as pessoas não respondem, se elas acham que ainda vale a pena fazer live, se estão aproveitando, se acham que o conteúdo é relevante. Pois é. A Mariane aqui, com quem eu fiz a live no domingo sobre psicologia positiva, Bela Vista, tem o meu colega Dr. Afonso Otorrino, Flávio, vamos ver se mais pessoas entram e se quem está presente envia aí para os seus familiares, amigos, colegas, que sem dúvida é um tema muito, muito importante e interessante. E, por favor, mandem coraçõezinhos que a gente agradece. E aí a gente tem um termômetro para saber se a gente está indo pelo caminho certo, né, Elizabeth? Sim, importante saber se é um assunto relevante para as pessoas, né, Fernanda? Sim, para mim é. Eu sou apaixonada por essa área e quero aprender cada vez mais sobre genética, que eu acho que esse é o futuro, é a grande revolução aí na área da medicina. Mas então eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou a doutora Fernanda Pacheco, eu sou médica, ginecologista e especialista em reprodução humana. Trabalho nessa área há 12 anos, sou completamente apaixonada por essa área, porque traz muita
inovação. A gente, quando dá certo, é muito legal, a gente vê a felicidade dos casais. Eu me sinto muito feliz, né? É uma recompensa enorme, a gente conseguir ajudar casais que de outra forma não conseguiriam engravidar sem uma fertilização in vitro ou uma inseminação. E como essa nossa área, ela engloba várias outras especialidades, como a Sim. genética, como oncologistas. Eu trabalho muito com a preservação da fertilidade também, tanto para mulheres que querem adiar o sonho da gravidez, como mulheres que vão receber algum tratamento de câncer e aí vão ter os seus ovários agredidos e precisam aí congelar óvulos ou embriões antes de um tratamento agressivo de quimioterapia ou irradiação da pelve. E, e até na preservação da fertilidade, a gente já teve também um caso muito interessante, né, de uma paciente que tem um problema genético, ela não é casada ainda, e aí ela preservou os óvulos, porque ela tem, né, uma condição que pode levá-la a ter uma menopausa mais recente. Uhum. E no futuro, quando ela fertilizar esses óvulos, esses embriões vão ser analisados para que eles não tenham a mesma doença da mãe. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Eu só dei um spoiler aqui, Sim. né? Agora, doutora Elizabeth, eu peço para tu te apresentares para o público. Oi, boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem prestigiando a doutora Fernanda. Nós temos trabalhado juntas em várias situações, especialmente porque nessa questão de fertilização, de preservação de fertilidade, nós precisamos de pessoas muito sensíveis, né? Porque apesar da genética e da fertilização ser uma medicina de ponta, ela também precisa de um ser humano, né, que possa entender cada indivíduo, porque cada um de nós tem um pensamento, uma religião, e a gente precisa respeitar muito essas situações, né, dentro da nossa profissão. Esse caso específico que a doutora Fernanda está auxiliando a família é uma família pequena que se descobriu, então, portadora de uma mutação genética, que uma das consequências é a menopausa precoce. E, então, a família ajudou, a Fernanda está ajudando, a doutora Fernanda está ajudando essa família a preservar a fertilidade, porque é a única maneira que eles teriam de ter descendentes, né? Então, realizar esse sonho e a ciência poder ajudar nessa situação é muito importante. Uhum. Tá, mas esse então foi um spoiler aqui da nossa conversa. Eu vi uma pessoa perguntando assim, qual a melhor forma de engravidar? A melhor forma, se o casal não tem problema, é espontaneamente. Sim, é aproveitar a vida É, e ter um filho da isso, maneira usual. natural, exato. Mas, Elizabeth, eu quero saber de ti, o que te fez buscar essa formação e esse propósito de trabalho? E a propósito, eu vi no teu currículo que tu fizeste residência de pediatria antes, certo? Sim, sim. Aham, Eu que legal. eu me apaixonei pela genética no segundo semestre da medicina, tá? E aí, realmente, eu decidi que eu ia tratar de pessoas com doenças raras quando eu estava fazendo meu estágio na pediatria, como estudante ainda, e tinha uma criança lá que ninguém queria atender, porque era um caso que não se sabia o diagnóstico e as pessoas têm muito medo do que elas não conhecem, né? E eu abracei aquele caso, aquela família, para tentar ajudá-los. E foi meu primeiro caso que eu publiquei, como que foi um caso de cutis laxa.
E a partir daí eu fiquei buscando como é que eu podia fazer genética e ajudar os pacientes. Naquela época não tinha residência em genética. E eu tentei Uhum. primeiro fazer um mestrado, mas aí quando eu precisava trabalhar, enfim, eu pensei, eu vou fazer uma residência e tive a sorte de escolher a pediatria, porque quando eu estava no primeiro ano da residência de pediatria, abriu a residência de genética no Hospital de Clínicas, cujo que havia necessidade de ser pediatra ou clínico geral. E eu aí terminei, fiz os 2 anos de pediatria e ingressei na genética. E foi excelente, porque eu acho assim, ó, que conhecer a criança desde a sua infância é fundamental para a gente saber na idade adulta quais são os riscos que a pessoa tem, porque é na infância que começa tudo, né? A gente vai falar que os nossos genes, eles não são determinantes, eles são predisponentes. E a gente pode modificar a expressividade dos nossos genes tendo uma boa infância, uma boa alimentação, bons cuidados de saúde, isso nos favorece muito. Acho que eu já estou falando demais, Ah, que Fernanda. interessante. Então, assim, eu gosto sempre de fazer associações com as áreas da medicina, né? Então, hoje eu estava pensando, qual que é a associação da genética? Para mim, a genética é aquele plano arquitetônico, como se fosse o arquiteto que vai ali e faz aquele desenho. E a partir dali, o construtor vai fazer toda a obra em cima. Então, para mim, a genética também é isso. Nossos genes são um código que dali a Uhum. gente vai ter a nossa pele, a pele da boca, o dente, o cabelo, o coração, as enzimas, tudo que compõe o nosso corpo. Mas então tu está dizendo que a gente tem esses códigos, mas que com alimentação e com fatores que a gente chama de epigenéticos, né, que são fatores Uhum. ambientais, a gente consegue mudar então esse sinal, esse Pode. código. Sim, inclusive, existe um trabalho bem interessante na tua área, que é assim, ó, tu sabe que se tu tiveres uma doadora de óvulos, e até às vezes a gente pode fazer um embrião a partir do núcleo de uma pessoa e botar no, por exemplo, se uma pessoa tem uma doença mitocondrial, doença no DNA das mitocôndrias, ela não quer que os filhos tenham essa doença, ela pode pegar o citoplasma de uma doadora e botar o núcleo dela. Então, existem muitas tecnologias. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que até quando uma mulher é a barriga de aluguel, que é permitido em alguns países, aquela criança sofre influência durante a gravidez. Por Uhum, quê? uhum, Porque todo aquele desenvolvimento embrionário tem uma série de fatores epigenéticos que vão influenciar no desenvolvimento do embrião. Então, a uhum, nossa alimentação, a nossa vida saudável é muito importante para um desenvolvimento embrionário saudável. Então, dentro da medicina reprodutiva que tu tá trabalhando, esse teu aporte que eu sei que tu dás, de que é necessário uma vida saudável, que é necessário se manter bem, além da fertilidade, né, se cuidar para não ter diabetes, hipertensão, isso é muito importante, né? Porque uhum. tudo isso que são os fatores externos influenciam no nosso desenvolvimento. E isso vai ter reflexo, inclusive, na idade adulta. A gente sabe que, por exemplo, mulheres que engravidaram durante a Segunda Guerra, que tiveram restrição alimentar, os filhos têm mais risco de ter doenças metabólicas, como diabetes e outras questões. Então, porque há uma influência do que vivemos durante uma gestação. Sim, e tu falaste até na barriga de aluguel, no útero de substituição, mas na verdade a gente fala mais ainda desses fatores epigenéticos quando a mulher já não tem mais óvulos e aí ela procura uma doadora de óvulos, que aí vai ser uma mulher de um banco de óvulos que tem Sim, menos de 30 sim. anos. E eu Então sempre sempre tem.
sempre tem aquele medo, assim, É. mas aí não vai ter a minha Uhum. genética. E aí, Isso. número um que a gente fala, né? Uma vez num congresso americano de reprodução humana, numa palestra, o palestrante falou que a diferença de mim e de uma mulher japonesa ou uma mulher negra, de uma outra raça, é 0,2% ou 0,02%, era mínimo a diferença, porque a maioria dos genes vai dar isso, vai dar a pele, o olho, coisas, e o pouco vai ser assim, a cor do cabelo, a cor da pele. Então tem isso, e a segunda coisa que a gente fala são esses fatores epigenéticos, né? Que aquele óvulo vai ser fertilizado pelo marido ou pelo um banco de sêmen, mas ele vai ser criado dentro do útero daquela mulher. Então, Sim. esses fatores epigenéticos, é o sangue dela que vai estar circulando Isso. Uhum. e Ela que que vai isso, alimentar e esse que isso embrião, né? influencia também. Isso Aham. é muito importante quando a gente tem casais femininos que desejam ter bebês e que uma vai ser a, barriga, vai ter o bebê no seu útero, que mesmo que aquele óvulo esteja da companheira, vai ter muita coisa que vai influenciar dela também, mesmo que o material genético seja da outra. Então, isso traz uma ligação também forte delas saberem isso já de antemão, porque talvez depois que nasce elas mesmas tenham esses sentimentos, né? Tá. E assim, ó, como a gente já entrou nessa área específica da reprodução, eu tenho uma pergunta aqui para ti. A infertilidade de homens e mulheres pode ser prevenida a partir do conhecimento da sua genética? Não é raro um casal descobrir alguma alteração genética quando está investigando a infertilidade. Por exemplo, os homens Klinefelter, que são altos e pode não ter nenhum outro problema a não ser infertilidade. Aí vai lá, faz o cariótipo e descobre que ele é XXY, né? E, portanto, ele tem pouca produção de espermas. Isso seria muito importante que a gente tivesse feito esse diagnóstico até antes da intenção dele de ter filhos, porque a reposição hormonal nesses homens pode melhorar tanto o seu desempenho sexual, né, quanto a questão da fertilidade. Mas isso é um dos exemplos que eu posso dizer para vocês. Existem mutações que agora com a triagem neonatal a gente pode identificar, como, por exemplo, pessoas heterozigotas para fibrose cística. Tem mais risco de ter agenesia de canal deferente, enfim, e ter infertilidade por conta disso, né? E existem N situações que podem dar Eu alterações. Eu até vou te falar daí, assim, até vamos definir primeiro, né? Existem doenças genéticas que são de genes únicos, né? Uhum, Existem doenças que são poligênicas, como uma cardiopatia, e existem doenças que são do cromossomo. O cromossomo é como se fosse a casa do gene, é a estrutura maior, né? Geralmente a gente tem dois pares de cromossomos, né? E aí, como tu falaste, o Klinefelter, ele é uma cromossomopatia, né? Onde tem XXY. E tem uhum, o Turner, que tem X0. uhum. O fenótipo é feminino e do Klinefelter é masculino. E quem tem Turner também tem uma tendência a entrar na menopausa antes do tempo. Então, é uma situação que a gente pode preservar a fertilidade, seja por congelamento de óvulos ou mais experimental, é o de tecido ovariano. Então, com isso, mesmo que a mulher venha a diminuir a sua reserva ovariana ou eventualmente até entrar na menopausa, a gente tem como fazer com que aquela mulher seja ainda fértil pela preservação. O outro exemplo, né,
que é essa paciente que a gente atendeu em conjunto da síndrome do X frágil. E ela também tem a tendência de entrar na menopausa mais cedo, e aí com isso a gente já preservou também os óvulos. E falando assim de doenças gênicas, então a pessoa ela pode ser afetada, pode ser portadora ou pode ser não afetada, certo? Uhum. E uma das coisas que a genética ajuda Certo. no planejamento familiar é o teste de compatibilidade gênica, né? Em que, às vezes, um casal, o homem e a mulher, quando se encontra, eles têm uma chance de mais ou menos 5 a 10% de juntar as mesmas alterações genéticas. Porque todo mundo tem anormalidades no seu gene, certo? Se eu for rastrear, eu vou ter algumas anormalidades, certo? Sim, então imagina a ciência que é da natureza de ter 20 mil genes, né? Então, para que esse nome que se deu, teste de compatibilidade, não quer dizer que a pessoa é incompatível, mas eles deram esse nome para dizer assim, as variantes no meu gene, as variantes patogênicas que eu tenho num dos meus alelos, porque no outro eu tenho normal, que eu herdei do meu pai ou da minha mãe, não são as mesmas que o meu companheiro tem, né? Então, agora, se tiver as mesmas variações patogênicas que a gente chamava de mutação no mesmo gene, eu vou ter um risco de até 25%. Então, eles deram esse nome de compatibilidade para falar sobre esse aspecto, mas isso jamais vai dizer que a pessoa é incompatível ou que não pode ter bebês. Mas se eu sei que eu tenho uma variante patogênica, meu marido tem uma variante patogênica, e eu não quero ter um bebê com uma doença grave, eu posso procurar uma clínica, né, de fertilidade para fazer fertilização in vitro e fazer diagnóstico pré-implantacional. Mas lembrando que isso não é feito assim, estou grávida e vou fazer isso, ou tem que fazer um planejamento, porque a própria clínica tem que fazer sondas específicas para aquela situação que nós estamos. Então, isso é muito Sim. personalizado para cada casal. Sim, isso demora mais ou menos 3 meses até, né, para fazer. Daí tem que fazer a sonda da mulher, a sonda do homem, e aí sabendo qual é a alteração específica gênica, é que depois faz a biópsia do embrião e procura aquela alteração específica. Porque em genética a gente tem que saber o que está procurando, né, Isso. nas doenças E nós não monogênicas. e nós não estamos falando de doenças de idade adulta, né? A gente está falando de doenças graves, sem tratamento e que podem levar ao óbito e só o sofrimento dessas crianças, né? Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos muitas doenças genéticas que já têm tratamento. Então, é necessário se discutir muito bem com o casal o que é e o que ele pensa. Porque, como dizia minha avó, cada cabeça é uma sentença. Então, a nossa formação, minha e da Fernanda, é de dizer, olha, a ciência tem isso. As tuas escolhas podem ser baseadas nisso. Agora, cada um vai decidir junto com o médico, com os médicos, com a equipe, baseada em informações, qual vai ser a decisão dele, né? Uhum. Não tem uma fórmula, cada casal vai ter o seu próprio direcionamento baseado na ciência, no que a gente tem para oferecer. Uhum. Então, só recapitulando, doutora Elizabeth, ao redor de 3% os bebês têm alguma malformação congênita, né? Alguma anomalia, certo? E aí, Certo. e isso engloba tanto as doenças gênicas quanto as doenças de cromossomo,
certo? Que o cromossomo, E então, é até capaz... algumas poligênicas, por exemplo, lábio leporino, que não é. Uhum, Claro, tem algumas síndromes que é lábio leporino, cardiopatia, que são isoladas e que são multifatoriais, né? Mas uhum. existem algumas síndromes genéticas, que pode ser uma cromossomopatia ou até uma doença gênica, que tem lábio leporino associado. Então, há necessidade de se fazer. Por que que o meu bebê teve essa situação? Por exemplo, olha só que interessante, eu tive um caso que durante a vida da criança, os pais não conseguiram fazer o diagnóstico etiológico. E essa criança tinha um diagnóstico clínico sem confirmação molecular. Ela faleceu e aí eu tive a ideia de pegar o papel filtro do teste do pezinho e conseguir, mandamos para o laboratório, extraímos o DNA e conseguimos diagnosticar. O diagnóstico que a criança tinha quando estava viva não era o diagnóstico verdadeiro. Hum. Então, se aquela mulher fosse para uma clínica de fertilidade com o diagnóstico clínico, iam procurar uma alteração que a criança não tinha, porque não era aquela alteração. Então, Sim. quando a gente tem um bebê com uma alteração, com um defeito congênito, é necessário que a gente tenha um diagnóstico para poder ter um diagnóstico pré-implantacional, se esse for o desejo do casal. Não Uhum. basta ter um diagnóstico clínico, porque essa família, se tivesse ido para uma clínica com o diagnóstico clínico e fossem procurar os defeitos para aquela doença, a criança podia ser afetada e ser um falso negativo. Uhum. Sim, tu disseste que eles chegaram a esse diagnóstico pelas características da aparência da Da criança. aparência da criança. Sim, E ela porque tinha um diagnóstico. sim, a genética, para quem não sabe, ela tem tratados enormes com várias síndromes. Aí não é Uhum, raro chegar um casal no consultório e dizer: ah, eu tive um bebê que teve síndrome não sei o quê. Aí a gente tem que ir lá pesquisar o que que é aquela síndrome, quais eram as características, se é uma herança de gene recessivo, dominante, para entender melhor o quadro. E realmente é uhum, algo bem complexo. E muitas vezes os casais não conseguem ter esse diagnóstico preciso, porque infelizmente não é acessível para todos, não é uma conduta de saúde pública. Muitas vezes os casais têm perdas de gestacionais ou bebês que morrem logo depois do nascimento ou nos uhum. primeiros anos de vida, e fica um mistério, não tem um diagnóstico certo, né? Mas então, só recapitulando de novo, então a gente tem as doenças dos cromossomos, que são os pares, e essas doenças de cromossomo, elas estão mais ligadas à idade materna, tá? Então, eu até vou tentar botar aqui uma foto que eu fiz, em que mostra, ó, não sei se está bom de ver, mas mostra conforme a idade vai avançando, tem maior chance, diminui a fertilidade e tem maior chance de abortamento, justamente porque tem mais cromossomopatias. Ah, essa daqui ficou um pouco grande, mas a gente tem mais ou menos aqui, é o risco para síndrome de Down, que é a cromossomopatia mais comum, que é uma trissomia. Ao invés de ter dois pares de cromossomos, tem três pares do cromossomo 21. Então, essa doença, ela se dá em um nascimento, em uma vez a cada 1.000 nascimentos, se a mulher tem 30 anos. 1 para 300 se a mulher tem 35. E 1 para 100 se a mulher tem 40 anos. Então, por isso a importância de engravidar, se tem vontade de engravidar o quanto antes, ou preservar óvulos ou embriões até 35 anos, né? Então, isso são as cromossomopatias. Deixa eu ver se eu vou saber tirar isso aqui agora. E aí, além disso, nós temos as doenças gênicas. Então, antes do casal engravidar,
uma... A gente chama de doenças raras, certo, doutora Elizabeth? Desculpa, Fernanda, estava um pouco ruim a minha conexão, não ouvia direito a tua pergunta. Ah, tá. Essas doenças monogênicas, tipo síndrome do X frágil, elas são englobadas em doenças raras, certo? Ou algumas a gente Certo. não chama de doenças raras? A síndrome do X frágil, na verdade, se a gente for considerar todas as pessoas que são pré-mutação, porque assim, ó, eu posso ter uma síndrome completa que em geral afeta homens, que é associada à deficiência intelectual, é a causa mais frequente de deficiência intelectual. E na população de autistas é grande o número, assim, há uma prevalência maior. Mas as pessoas, se a gente for analisar toda uma família com síndrome do X frágil, eu vou ter as pessoas com pré-mutação, que não tem a mutação completa, e que elas têm apenas falência ovariana precoce. E e também nessas famílias eu posso ter parkinsonismo, que são tremores. Então, na verdade, ela é pouco estudada, né? Mas talvez os diagnósticos na síndrome do X frágil sejam raros. Mas se eu for analisar todo o espectro de manifestações que pode ter dentro dessa síndrome, talvez não seja tão rara assim, Não porque seja tão existe rara. uma ausência de diagnóstico. Tá certo. Mas tem algumas outras doenças que a gente também pode rastrear que são consideradas doenças raras. Sim, sim. Então, Tá. perto de Então, 300 genes estão nesses painéis, né? E aí uhum, inclui doenças monogênicas como adrenoleucodistrofia, que é aquela síndrome do Hálio de Lorenzo, inclui fibrose cística, inclui atrofia muscular espinhal, que é uma doença hoje em dia que tem terapia quando diagnosticada precocemente, né, mais efetiva, vamos dizer assim. Tem tratamento para todas as idades, mas enfim, o diagnóstico precoce tem uma eficácia melhor do tratamento. Então, existe tá. nesse painel muitas doenças, 300 pelo menos. Uhum. Então, tá. Então, só de novo recapitulando. Então, as doenças cromossômicas está mais relacionada à idade da mãe. Então, o que que a gente pode fazer para prevenir? Orientar que engravide o mais cedo possível ou preserve a sua fertilidade. Existe, E a... existem casais que têm o que a gente chama de translocação balanceada. Uhum. Eles não têm manifestações fenotípicas, nenhuma alteração em relação àquilo, mas eles podem ter, por exemplo, filhos com alterações cromossômicas. Então, nessa situação, pode ser qualquer idade, pessoa já, por exemplo, uma pessoa que tem uma translocação do 21 para o 21, todos os filhos dessa pessoa vão ter síndrome de Down, porque como o cromossomo 21 está grudado um no outro, estão os dois juntos, quando há divisão, eles Eu vou sempre pegar um. Pode ir um falando. papel. Então, nessa situação, quando eu tenho assim aborto de repetição, e especialmente em pessoas jovens, eu posso estar frente a uma translocação, que o casal tem alguma alteração cromossômica e isso não está relacionado com a idade, está relacionado Uhum. com o próprio cariótipo daquela pessoa. Ah, sim. Então, só para exemplificar uma translocação, assim, estaria os dois cromossomos 21 aqui, e aí esse pedacinho daqui, não consigo quebrar agora, vai parar no outro, no seu outro par, e o daqui para ali, né? Isso seria a translocação. Na verdade, o cromossomo 21 ele é acrocêntrico. Ele tem um bracinho curto muito pequeno, então não chega a perder nenhum pedacinho, eles só se conectam os dois e ficam juntos. É uma translocação de acrocêntricos, é como se tu pegasse os dois palitinhos que tu tem ali, juntasse os dois sem quebrar nada, só juntava.
Porque eles unem. aqui as extremidades dele, Ah, entendi. Viu eles só? Isso ficam aqui assim, ó. é uma aula de genética. Uhum. E, gente, na verdade, quando eu fiz faculdade, eu me formei em 2002 na PUC. Eu não tive cadeira de genética. O máximo que eu tive foi biologia molecular, que é aprender os testes, tipo PCR, né? Que agora a gente ouve falar muito do PCR do Covid. A gente tem uma noção de como é que esses testes são feitos, uma noção do que é DNA. Então, para ver como essa especialidade realmente é muito nova e médicos anteriores a mim tiveram menos conhecimento ainda, não tiveram nem conhecimento de biologia molecular. Então, a gente tem que correr atrás para aprender e, com certeza, está sendo uma aula para mim e para todo mundo que está assistindo aí. Obrigada. Incrível. Claro que aqui o público é leigo, me falem se vocês estão entendendo, se não estão entendendo. Mas assim, então a gente falou das cromossomopatias e o que mais que a gente pode fazer? Se um casal quer ter certeza que o bebê não vai ter uma cromossomopatia, além de tentar, né, ter gestação mais cedo ou se e dá para saber, Elizabeth, dá para saber se essa pessoa tem essa translocação do 21? Não dá para saber, Sim, né? a não ser que tu tenha uma suspeita clínica, porque a gente não faz esse exame de rotina, né? Não se faz, a não ser que tenha uma história familiar, porque é uma alteração extremamente rara. Mas a E pessoa vai outra ser coisa, saudável. sim, uma coisa importante que a gente estava falando antes, que era a triagem, o teste de compatibilidade, esse teste surgiu especialmente para parentes consanguíneos. Casei com meu primo, e já me disseram que eu tenho um risco maior de ter um bebê com algum problema genético. Então, para essas pessoas, tem essa indicação de fazer esse teste mais precisa do que na população em geral. Mas não é raro hoje em dia casais que querem se programar fazer esse teste, porque é um teste que não nos Estados Unidos a gente manda para lá, não é um teste caro, então tá mais acessível. O que eu não recomendo são os testes direto ao consumidor, tá? Que já está aparecendo no Brasil, porque são testes às vezes que têm uma profundidade muito pequena e que a pessoa pode ficar, não tenho nada, e na verdade o teste não era sensível, ou por outro lado, ter um diagnóstico que não é verdadeiro, né? Porque o exame não é tão específico assim. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos e os meus colegas de turma têm me mandado mensagem: ah, tu conhece esse teste? Que é um teste assim que tu vai na farmácia e faz. Ah, vou fazer, ver se eu tenho predisposição para câncer, vou ver se eu tenho predisposição para cardiopatia, ou se eu tenho alguma coisa que eu posso passar. Então, lá nos Estados Tá, Unidos tinha sido proibido, mas voltou agora. tá. Vamos só deixar essa parte para depois. Vamos ainda Tá. falar ali dos casais que estão querendo engravidar. Então, a cromossomopatia, ter filho antes, porque está muito relacionado com a idade materna, e como a doutora Elizabeth agora explicou, e até para mim também é um conhecimento novo, tem alguns casais que podem ter essa translocação. Alguns casais não, pode ser os dois ou pode ser só um, né? Isso. Até ser os dois vai ser, se eles não forem parentes, vai ser mais difícil ainda casar dois que têm a mesma translocação, porque é uma coisa rara. E mesmo eu aparentemente sou saudável, normal, não tenho nenhum Não tô fenótipo achando de isso, já tô vendo síndrome, alguma coisa. né? Eu também posso ter essa Uhum. translocação sem saber. Claro que a gente pergunta da história familiar, às vezes, né? Pode ter ali história de várias pessoas com a mesma. Aqui a gente está falando necessariamente da síndrome de Down. E o que mais que a gente pode fazer como especialista em reprodução? Então,
se o casal quiser ter fazer uma fertilização, ele pode biopsiar esse embrião e aí a gente tem tanto o teste para ver os cromossomos, que hoje em dia se chama PGTA, A que é de aneuploidia, como a gente pode fazer também daí das doenças monogênicas, o PGTM, né? Então essas doenças monogênicas também, eu que aparentemente sou saudável, provavelmente eu tenho algumas anomalias. E se o meu parceiro, que também vai ter algumas anomalias, se a gente quiser ter certeza, garantir que esse bebê vai ser saudável e a chance de cruzar as minhas anomalias e eu encontrar um parceiro que tem as mesmas anomalias, se ele não for meu parente, é mais ou menos 5%. Mas as pessoas têm opções e se elas querem garantir que o bebê vai ser saudável, elas podem fazer esses testes de compatibilidade genética. Nos Estados Unidos, quando eu fiz o meu fellow, lá era de rotina para todos os pacientes que iam fazer fertilização, eles pesquisavam o X frágil e talassemia, tá? E também aquela que eu nunca lembro o nome, que é a da espinha. Espinha bífida? Não, de atrofia espinhal. Tu tá falando em inglês, espinal muscular atrofia, que é atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal, o AMI. Né? Que é bem famosa, teve movimentos no Instagram do AMI. Então, essas 3 eram pesquisadas de rotina lá, quando eu estava lá, de 2013 a 2015. E lá, como no Nova York, como tinha muitos judeus, era muito comum também eles terem já um screening genético específico para os judeus. E como a medicina lá é mais avançada, o pessoal tem mais dinheiro, o pessoal é mais curioso, era muito comum as pessoas já terem aquele painel feito. Tu sabe o que um rabino me contou? Que quando um casal... Olha o que o rabino me contou lá de Nova York. Quando um casal ia se casar, como os judeus, eles têm muitos podem ter ascendentes em comum e não saberem disso, eles já tinham feito o screening das doenças quando o bebê nasceu. E se um casal começava a namorar e eles viam que tinha a mesma mutação, por exemplo, tinha risco para ter doença de Gaucher ou essas doenças lisossomais que são mais comuns em ascendente Ashkenazi, o rabino desaconselhava o namoro. Eu não conhecia a genética ainda. Esse que rabino não conhecia a genética ainda. Sim, naquela época, isso eu estou te falando, esse rabino eu conheci acho que em 1998, por aí. Naquela época a gente não tinha esses avanços de poder fazer os diagnósticos pré-implantacionais que a gente tem hoje, né? E cada raça daí tem o seu painel, né? E eu vejo que é uma tendência aqui no Brasil, pelos congressos que eu assisto, agora a gente não vai mais a congresso, a gente só assiste online, que já é uma tendência aqui no Brasil, claro que isso também tem interesses financeiros, né, das empresas, infelizmente não é disponível na saúde pública, mas já está sendo uma tendência indicar um painel para cada raça. Os asiáticos vão ter determinados tipos de doenças mais comuns, os judeus. Que no Brasil é um problema, né? Porque nós somos a população mais miscigenada do planeta. Então. Mas é bom, não é bom ser miscigenado? Não é bom, mas assim, eu também não. Eu não posso, por exemplo, assim, como iam fazer só doença falciforme lá na Bahia, né? Mas só que aqui no Rio Grande do Sul também tem doença falciforme. Então, e assim, quem é que quem é que diz, eu sou afrodescendente? Existe um problema nisso no Brasil, que, por exemplo, eu fui registrada como parda.
Sim, isso é um problema. Quando o neném nasce, tem que descrever se é branco, negro ou Não, pardo. a lei diz o seguinte, tu tem que, a pessoa se autodenomina, o pediatra tem que perguntar assim, o seu filho é branco, pardo, é negro, o que que é? Daí a Sim, mãe que diz o que que é. sim, sim, sim. É uma confusão sempre. Mas eu vejo que já está sendo uma tendência aqui no Brasil Uhum, essa análise, né? Esse teste de compatibilidade genética. Que realmente isso tu sim. criticaste o nome, mas eu concordo contigo, o nome não é bom, porque dá aquela confusão que parece que tem alguns casais que eles nunca vão poder ter filhos, que eles não são compatíveis. É, Às vezes tem mas muita eles gente que são. tem essa impressão que isso existe, e na verdade isso não existe. É só que Não. talvez aumente a chance de ter alguma doença monogênica que não se sabe. E a chance, né, de tu cruzar com um parceiro é mais ou menos 5%. E aquilo que a gente falou, né, das mortes neonatais e nos primeiros anos de vida e até mesmo das internações pediátricas, 20% são por doenças genéticas, Uhum. né? Então, Inclusive, claro, no Rio Grande do Sul, teve uma época que a gente registra os bebês que nascem com malformação e que vão a todos os óbitos infantis. Já teve ano, agora eu não sei como é que tá, que doenças genéticas e malformações era a primeira causa de morte. Superou sim, as doenças pulmonares, tudo. Até porque uhum, quando uma criança nasce prematura, a gente foi isso foi prematuro, mas às vezes já nasceu prematura porque tinha alguma alteração que predispôs a essa prematuridade, né? uhum, sim, ou rompeu a bolsa com 20 semanas e a gente não descobre nenhuma infecção, alguma coisa assim. Eu acredito que tem muita coisa genética aí que a gente não Não sabe sabe. diagnosticar ainda, porque a genética ainda está engatinhando, né? O genoma humano foi descoberto há 20 anos. Na verdade, os exames que a gente faz, e que habitualmente são comerciais, e que a gente tem são o exoma, que é 5% do nosso DNA. A parte que não faz proteína, a gente conhece ainda muito pouco, que é o genoma. Então, tem muitas coisas ainda para serem descobertas, né? Mas, Fernanda, acho importante eu dizer uma coisa, que é que todo mundo pode fazer para evitar de ter um bebê com alterações ao nascimento. É um dia de atraso menstrual é proibida a ingestão de álcool. O álcool causa danos importantes nos fetos normais cromossomicamente. Então, Uhum, uma coisa que todo mundo pode fazer é um dia de atraso menstrual não beber bebidas uhum, alcoólicas. uhum, uhum. Sim, esse é o fator ambiental interferindo na genética. E Uhum. fora outras doenças que também, né, doenças como toxoplasmose, doenças virais que podem causar malformação ou até mesmo Sim. abortamento, né? Agora o Zika a gente não sabe ainda, mas Não sabe ainda. desculpa, o E, Covid, o Zika, eu estava me lembrando sim, sim, desculpa, o do Zika Covid, causa né? microcefalia e o Isso, Covid a e gente ainda não não tem sabe. não tem 100% de informação. E claro que essas malformações acontecem mais no primeiro trimestre, que é quando o bebê está se formando. E aí já vou acrescentar que a importância do ácido fólico também, né, que comprovadamente diminui alterações do crânio e da coluninha do bebê, como anencefalia, espinha bífida, a importância de usar até 1 a 3 meses antes de engravidar, até 12 semanas de gestação. E Uhum. vamos falar também, então a gente já falou o que, que o casal pode fazer antes de engravidar, né? O que, que ele pode fazer se for fazer uma fertilização, que é a biópsia do embrião, que é dali a gente pode ter várias informações. A gente tem agora também o NIPT, que é o Non-Invasive Prenatal Test, que se Uhum. faz
com 10 semanas de gestação, se coleta o sangue da mãe e ali já tem cromossomo fetal circulante. E dali a gente já consegue ver se tem síndrome de Down, trissomia do 13, do 18, né? Que Levando em também é um grande consideração avanço. que, especialmente na síndrome de Down, existem casais que fazem esse teste especificamente para se preparar para o nascimento desse bebê, né? Que esse bebê vai nascer num ambiente onde tem um cardiologista, porque eles têm alto risco. É óbvio que tem gente que deseja fazer esse teste e mesmo uma interrupção de gestação sendo ilegal no Brasil, se o teste existe, é porque eu estou falando isso até porque eu não sou juíza de ninguém, né? E a tecnologia existe. Cada um então vai decidir conforme os seus próprios conceitos e o que ele vai poder fazer para esse bebê que vai precisar de tratamentos, um suporte que infelizmente na rede pública nós não temos, né? A gente, até as pessoas que têm mais condições financeiras às vezes têm dificuldade de ter acesso aos tratamentos. Então, é essas questões que a gente conversa durante o aconselhamento, que as pessoas perguntam como que será? Será que eu tenho condições ou não emocionais? E é isso que a gente vai ter que conversar com o casal, né, Fernanda? Que é o que a gente Tu faz. diz de fazer o teste ou não, porque daqui a pouco recebe um diagnóstico, um síndrome de Down, a criança nasce, pode viver 35, 40 anos. A gente sabe que síndrome 60 de Down anos hoje em é dia, né? associado com malformação cardíaca, então são pessoas que não vivem tanto tempo, vivem abaixo da média, mas a trissomia do 13 e do 18, geralmente Sim, os bebês morrem no primeiro ano, até o primeiro ano de vida. Então, claro que aqui no Brasil, como o aborto é ilegal, diante de um teste como esse, o casal tem que saber se ele está preparado para aceitar esse teste ou não. Daqui a pouco é isso. melhor E nem até fazer e não existe, sofrer. existem pais, tá, que inclusive para alterações graves, não gostariam de interromper a gestação e têm os seus bebês e cuidam Sim, deles. Então, assim, é, quando a gente vai conversar com esse casal, a gente tem que ser muito aberto. Uma coisa que a gente tenta dentro da genética é não ser diretivo. A nossa postura é de informação e de dizer o que essa criança vai precisar. E se os pais decidirem cuidar dessa criança, nós vamos cuidar juntos, né? Então a gente não tem nenhuma postura assim, nem de legislação, nem de dar opinião. O casal é que vai tomar as decisões que lhe claro, couberem. claro. Eu também sempre procuro expor o que existe na medicina, na tecnologia, quais testes a gente tem acesso, Uhum. mas a respeito à decisão de cada um, inclusive eu já convivi com casais que, por questões religiosas, fizeram questão de assim, encarar o bebê e se dedicar e aceitaram aquilo como algo imposto pela vida e que era um aprendizado para eles, né? Que eles tinham que Uhum. passar por aquilo. Mas sejamos realistas que em outros países o aborto é permitido, então, diante de um teste com uma síndrome dessas, o casal pode optar por interromper a gestação. Ah, e tem países que podem interromper pelo motivo que desejar, né? Eu É acho assim, verdade. não era o momento, enfim, isso a gente respeita, até porque um Estado que obriga a mulher a ter um filho ou que ela não está desejando um casal, ele deveria dar o suporte. Ou seja, a mulher não tem Exatamente. condições, né, de ter aquele bebê,
e um bebê que vai exigir N tratamentos, esse estado que proíbe, isso devia dar a fisioterapia, a fono. Então, ao mesmo tempo que a pessoa não tem o poder de decidir, não tem acesso a tratamentos. Então, é uma Claro. situação E muito esse casal, complexa. e o casal com uma criança com problemas cognitivos, de motricidade, sofrem muito e não recebem muito apoio do Estado. Muito importante isso que tu falaste. E hoje em dia, né, algumas doenças dessas, eu já vi as postagens tuas, eu fiz também uma analogia muito dessas doenças raras e como agora existem alguns tratamentos, mas que são tratamentos que não são curativos, que só vão melhorar a qualidade de vida e são caríssimos, certo? Então, realmente é bem difícil para o casal que tem uma criança com uma dessas doenças. Ui, caiu aqui a câmera. Está muito Problemas emocionante. técnicos, muito emocionante. Gente, eu vi que tem algumas perguntas. Claro que a gente já está chegando aqui em 1 hora. Tem uma médica aqui que perguntou: o que se pode fazer como planejamento para uma gravidez tardia quando já há óvulos congelados? Então, Ana, assim, se tu congelou até 35 anos, a chance de ter síndrome de Down, que é a cromossomia mais comum, vai ser 1 para 300, né? E se tu quiser fertilizar esse óvulo e quando tiver o embrião, fazer biópsia de embrião para detectar cromossomopatias, tá valendo. Se você sabe que você já tem alguma doença monogênica na família, como fibrose cística, síndrome do X frágil, e aí a gente tem que fazer uma anamnese da tua família, tu pode fazer essas sondas, né? Que aí tu vai fazer e o teu marido, e aí depois vai ser feito no embrião, né? Que é um rastreamento de doenças monogênicas. Por isso, Se tu Fernanda, não que tem nada na é. família e quiser fazer esse teste de compatibilidade genética, você também pode fazer e depois investigar no embrião. E, como eu falei, lá com 10 semanas, se quiser congelar, coletar sangue o seu próprio sangue, já pode fazer o NIPT, que é um exame que veio para substituir a cordocentese ou a miniocentese. Não, eu ia falar uma coisa que a biópsia embrionária, provavelmente, assim como a miniocentese, a cordocentese vai ser substituída pela biópsia embrionária. Agora é possível, quando o embrião está lá na plaquinha, pegar uma gotinha daquele material e mandar para análise sem fazer biópsia. Mas isso ainda está em estudo também, ainda não é o É, gold standard, isso né? aí seria para as Ainda pessoas de pouco risco, né? Que não, para sim, as mulheres sim, mais sim. jovens, que a história familiar não É, detecta nada. exato. Que ao invés de biopsiar o embrião, pega o meio de cultura. Então, E porque dali vão ter um uhum. DNAzinho perdido do embrião e analisa esse DNA, mas isso ainda está em estudo. A gente ainda não faz assim de rotina. De rotina, mas é Só importante na. consultar com um especialista, contigo, que tu vai dizer qual é o teste mais apropriado para aquele casal, né? Porque cada vez mais nós temos inúmeros testes, inúmeros diagnósticos, e cada um vai ter um. Ah, mas como é que a fulana, a minha amiga fez isso e eu vou fazer outro? Por quê?
são pessoas diferentes que vão ter testes adequados para cada um, né, Fernanda, tu concorda? Sim, e isso evoluiu tanto. Antes se fazia biópsia do embrião no terceiro dia, agora já é no quinto dia. As técnicas também evoluem. Pode ser por PCR, pode ser por ACGH, Sim. aquele Next Generation Sequence, né? Uhum. Gente, isso aí é uma gama que a gente tem que estar sempre atualizado. É bem complicado, mas por isso que a gente também, eu não sei tudo, e aí por isso que eu me cerco de bons profissionais, como a doutora Elizabeth, a gente, essas biópsias de embriões a gente manda por um laboratório de genética em São Paulo, que é quem faz a maioria das interpretações genéticas de embriões aí do Brasil e também é uma empresa que atua no exterior, tem sede nos Estados Unidos, na Espanha, em vários lugares do mundo. Então, essa parte eles nos orientam muito bem também. E o dia que eu achar que eu sei tudo, eu tô caduca, porque isso nunca vai acontecer. A gente tem que estar sempre, sempre estudando, porque é impressionante. Diariamente sai dezenas de trabalhos sobre esse tema e sobre outros temas que a gente também tem que estar atualizado. Olha só, a Lisiane Krieger mandou assunto muito delicado e conduzido muito bem por vocês, doutoras. Eu confesso que agradeço por não ter sabido antes que meu marido e eu éramos um casal que faz parte dos 5%. Bom, Lisiane, se quiser nos compartilhar aqui qual que foi a doença que o filho veio a desenvolver, te agradeço. Tem aqui, ó, fibrose cística pode engravidar. Na verdade, eu conheço essa pessoa que está perguntando. Eu sei que a nora dela tem fibrose cística. Pode engravidar, né? Mas e aí, doutora Elizabeth, é aconselhável que o marido... Na verdade, se eles quiserem fazer uma prevenção de ter filhos com doença, com a fibrose cística, e como a fibrose cística tem uma prevalência alta de heterozigotos, ou seja, eu posso ter uma alteração num dos meus alelos e no outro eu não ter, isso é frequente na população. O ideal é que quem tem fibrose cística e queira fazer essa prevenção, ou não queira, enfim, como eu disse, cada cabeça é uma sentença, é ideal que, porque ela vai transmitir com certeza uma variante para o seu filho, porque os dois alelos dela têm essa variante, tem essa mutação para Sim, aqui fibrose estão os cística. cromossomos. Aonde que está essa malformação? Qual que é o cromossomo? Nos dois Mas qual é o alelos. número? Ai, Qual é não o me lembro, acho número? que é o 7, Não acho que é lembro. o cromossomo Tá, 7. desculpa. Tá, então, ó, os Acho que é no cromossomos, os 7, pares, aí, no par 7, né? tanto num gene desse cromossomo quanto no gene desse cromossomo, tem essa malformação para fibrose cística. Não Então, produz, ela... na verdade, não produz uma proteína, né? Então vai dar toda a sintomatologia lá da fibrose cística. Aham. E aí eu vou pegar mais 2 palitinhos. Aí esses são os cromossomos do teu filho, né? Do marido dela. Então, ela vai transferir um cromossomo e o marido vai transferir ou esse cromossomo ou esse cromossomo. Aí a gente... Opa, gente, eu tô com um problema aqui que tá caindo a minha estrutura. Então, o do marido, a gente não sabe se tem essa mutação. Se por acaso não tiver, tá tranquilo. Se por acaso tiver em um, porque como ele não tem a doença, ele não tem nos dois. Ele vai Tem ter uns, no acha, máximo, a ele chance pode é ter não em ter. um. Uhum. E aí, se tiver nesse aqui, aí a criança vai ter fibrose cística. Agora, se nesse aqui não tiver e ele doa esse aqui pro filho, aí vai ser só portador.
E né? nessa situação, então, de uma pessoa com fibrose cística casada com uma pessoa que é heterozigota, que não é afetada, mas é portadora do gene, 50% das crianças desse casal vai ter fibrose cística e 50% será heterozigota, ou seja, portadora como o pai. Uhum, Então, não é uhum. um risco de 25%. Nessa situação, nós temos um risco de 50%. É como eles jogarem uma moeda para cima, vai cair cara ou coroa. Uhum. Então, na prática, assim, o homem com fibrose cística é que tem mais dificuldade de fertilidade, porque a fibrose cística ataca todas as coisas que se mexem no corpo, ou seja, Uhum, os brônquios, pode atacar a uhum. trompa, o intestino. Então, no homem, o espermatozoide também vai ser atacado. Assim como E, eu tenho um e assim paciente que como tem. não tem fibrose cística pulmonar, ele não tem, ele só tem a azoospermia, não tem esperma. E ele não Uhum. tem sinais de fibrose cística pulmonar nem gastrointestinal. Sim, mas na mulher não é tão afetado quanto no homem para engravidar. Talvez tenha problema ali nas trompas. Talvez Uhum. ela até venha a engravidar espontaneamente, né? Mas pensando no filho desse casal, o ideal seria que o marido dela investigasse, né, o painel da fibrose cística para ver se ele é portador ou não, para garantir que Se o eles filho não tenha. desejarem, se eles desejarem saber isso, né? Então eles têm a possibilidade de fazer esse exame, até porque como a expressão da doença vai depender da variante que ele tem, se ele a tiver. Porque a criança poderia até ter uma doença mais leve do que a da mãe, se eu herdasse os dois, ou até mais grave. Então, essa correlação entre o genótipo e o fenótipo, porque a mutação da fibrose cística mais comum é delta 508, 50%. Mas na outra fatia da pizza, metade é delta 508, existem inúmeros genes. E a correlação entre qual é a variante que eu tenho num gene e no outro é que vai dar a expressividade da doença. Então, se ele tiver uma variante que é mais grave, o filho pode ter uma doença mais grave. Se ele tiver uma variante que é menos severa, a criança pode até ter um fenótipo mais leve. Então, até isso dentro do aconselhamento é importante para esse casal, até para eles terem uma noção, né? Se eu tiver um bebê com fibrose cística, qual é a previsão que a gente tem do fenótipo, da expressividade dessa doença? É mais complicado do que parece, né? E volto a dizer que aí, se por acaso ele for heterozigoto para essa alteração e fizer esse acompanhamento com a doutora Elizabeth, esse aconselhamento genético, mas mesmo assim, não, eu não quero que meu filho tenha nem um traço de fibrose Nada. cística. Então, aí é indicado fazer fertilização, faz o embrião no laboratório, biopsia esse embrião, já sabendo qual é o tipo da alteração, porque tu vê que pode ter alterado, mas tem vários tipos de alterações ainda por cima. E aí pesquisa essa alteração no embrião e aí escolhe o embrião não afetado, né? Isso é possível. Uhum. Isso é bem possível, é a tua prática, né? Sim, essa é uma das indicações até da fertilização in vitro, que é justamente rastrear doenças cromossômicas ou monogênicas, e ainda por cima também, por acaso, aquele casal tem um bebê com uma leucemia que precisa de um transplante de medula óssea e não tem ninguém compatível na família. Tem pessoas que geram um embrião e um bebê para ter a compatibilidade para doação de medula óssea para aquela criança afetada. Então,
isso é um outro ramo, né? Uma outra possibilidade. E eu acho Na que uma das verdade, a gente tem possibilidades, né? Acho que uma bastante coisa tecnologia. que tu falaste, assim, que cada vez mais existe, é a questão da mulher, né, estar prorrogando a sua maternidade ou estar indecisa nesse momento, se deseja ou não. E como tu mesmo disse, os óvulos vão ter a idade do momento em que ela congelou, né? Então eu posso ter 40 anos, eu me cuidei super bem, eu não sou obesa, não tenho hipertensão, não tenho diabetes, e meus óvulos lá têm 28 anos ou 30 anos, porque eu não sabia se eu queria ter, e aí eu vou ter um risco de ter alterações cromossômicas da idade que eu congelei meu óvulo, né? Uhum, E é óbvio exatamente. que a gente quer ter bebês sem cardiopatia, a gente deseja ter filhos saudáveis. É óbvio que se o nosso filho não vem saudável, a gente vai buscar de tudo para tratar ele, para fazer o que é de melhor. Mas se a gente Uhum, puder ter mais facilidade na vida, é isso que a gente desejaria, né? uhum, tá. E aqui, sou laqueada, tenho 46 anos. Posso ter um filho gerado dentro de mim? Meu marido tem 50 anos. Nos ajude. Bom, assim, 46 anos laqueada, né? A laqueadura, existem pessoas que fazem cirurgia de reversão, mas na prática não funciona, não tem bom resultado, então a indicação padrão é fazer fertilização in vitro, né? Coleta os teus óvulos e fertiliza esses óvulos dentro do laboratório. O problema é que com 46 anos é muito difícil a gente conseguir estimular esses ovários. Geralmente a gente não tem um crescimento de folículos adequado. Mulher com 46 anos, ela engravida melhor espontaneamente. Já é bem mais difícil, né? A chance seria mais ou menos, vou chutar aí uns 5 a 10% por ano, diferente de uma mulher que tem 20 anos, que a chance num ano transando seria 90% para uma mulher de 46 anos. Isso, claro que tem variação de mulher para mulher, depende se tu já tinha ovário policístico ou não, aí vai ser melhor, E mas a deixa chance de que engravidar espontaneamente seria 5% no ano. Desde que E os dois não sejam médicos, né? E que não façam plantão sempre na época que está fértil. Aí também transou, tem mas não. mais isso. Mas com fertilização aí ainda é mais difícil engravidar uma mulher de 46 anos, porque a gente não tem folículo, não tem. E quando obtém um óvulo é de má qualidade, e quando obtém um embrião também é de má qualidade, ou tem muito mais chance de ter uma cromossomopatia e aí ocasionar uma falha de implantação, um abortamento. Então, a indicação mais plausível é procurar doadora de óvulos, um banco de óvulos, que Tem aí vai ser alguma legislação? Tem uma mulher alguma. abaixo de 30 anos que vai doar óvulo, e aí a tua chance de gestação vai ser 50, 60%. E tem alguma Esse ano legislação, mesmo. Fernanda, para Como? ser assim, qualquer mulher pode ser doadora de óvulos ou tem alguma legislação? O ideal é que seja uma mulher que também está procurando tratamento de fertilidade, que já vá passar por um ciclo de fertilização in vitro, mas e também pode ser mulheres abaixo de 30 anos que queiram doar altruisticamente. No Brasil não é permitido o pagamento por esses óvulos. E isso é outro assunto também, né? Que muita gente, como não conhece a história da família, é claro que se faz uma anamnese também, uma história detalhada da família da doadora para rastrear malformação gênica, mas também é possível pesquisar um painel das doenças mais comuns gênicas na doadora, né? Bom, olha só, a gente já está aqui a 1 hora e 14 minutos. Eu acho que a gente pode encerrar. O que tu acha, doutora Elizabeth? Sim, sim, Que vocês acham?
Com De certeza. casa, vocês de casa. A gente nem falou aqui, eu tinha mais perguntas, mas 1 hora e 14 minutos já tá ótimo, né? Eu Eu já tô gostaria de cansada, tu agradecer já tá cansada. a Sim, a gente tem que Lisiane, jantar. me falou uma coisa muito bonita aqui. Ela, Uhum, nós nos conhecemos, né? E, e ela, ela é uma maravilha de pessoa. Ela me inspira muito. É uma mulher muito inteligente e, e ela é muito iluminada também. Obrigada, Lisiane. uhum. Ah, sim, agora eu vi aqui o comentário dela, a resposta. Muito obrigada por expor a tua história, né? E ela disse que ela agradece de não saber que tinha esse teste, porque ela é feliz com os filhos que ela tem e tá satisfeita e tá feliz, e é isso que importa, né? Mas a gente traz aqui só a informação de que existem esses testes, esses procedimentos, né? Isso. É importante que as pessoas saibam que eles existam e ter a oportunidade de decidir se Uhum, gostariam ou não de fazer, enfim. E outra coisa, existem perto de 7.000 doenças genéticas. Os painéis, eles não contemplam todas as doenças, como eu disse, são 300, e pode ser que tenha alguma pessoa que faça esse teste e mesmo assim, por uma raridade, venha ter um bebê com uma doença que não foi contemplada naquele painel que ela fez, né? Isso é importante uhum, se saber também. uhum, exatamente. Que bom, muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Foi uma aula para mim. Eu até queria continuar perguntando mais coisas, mas graças a Deus eu tenho a doutora Elizabeth que eu posso pegar o telefone quando eu tenho algum caso, eu consulto a doutora. E eu da mesma forma, né, Fernanda? Aham, aham, exatamente. A gente vai se trocando, né? Conhecimentos. Isso é muito bom. Eu adoro trabalhar assim em equipe, com pessoas de outras especialidades, que a gente cresce muito no conhecimento e consegue ajudar de uma forma melhor as nossas pacientes. Então tá. Foi um Tá, querida, prazer. muito Um abraço. obrigada. Obrigada pelo Beijo, convite. beijo. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau. Gente, eu vou me despedir de vocês também. Muito obrigada pela audiência, pela presença. 8, 9 horas da noite aqui da quarta-feira. Até a próxima. Vocês gostaram? Me deem aí um feedback. Estava muito complexo, entenderam? Deu para elucidar esse assunto que é bem complexo, na verdade, né? E bem individualizado, bem individualizado. A gente precisa de uma história familiar, bem detalhada. Existem vários exames, passa aí por fertilização in vitro, formação de embriões, biópsia de embrião, interpretação dessas biópsias, que nem todos os exames têm uma acurácia de 100%. Os exames eles têm que ser interpretados de uma forma muito individualizada também, e junto com a clínica. Muito esclarecedor, vocês são ótimas e cada família é única, foi muito bom. Ai, que bom. Doutora Ângela entrou aqui no final, só tô dando um tchauzinho. Ai, gente, eu sempre fico com a sensação que eu podia ter explicado melhor, que não foi tão didático, que eu podia ter organizado melhor, mas que bom aí que deu para entender, tá? E espero ter respondido aqui as dúvidas que surgiram,
Tem mais uma dúvida aqui. Itaporanga. Oi, Fabiano. Boa noite. Acho que você que perguntou aqui, né? O uso de droga causa defeito de atenção na criança? Sim, as drogas podem causar defeitos. Sim, tanto álcool quanto maconha, crack, cocaína. Temos que cuidar com algumas drogas também prescritas, né? Drogas que não são ilícitas. Sempre antes da mulher engravidar, a gente tem que checar quais os medicamentos que ela está usando e orientar essa mulher. Alguns ela vai ter que interromper, outros ela vai trocar. Tá bem? E defeitos de atenção também podem estar relacionados com a idade paterna. Então tá, gente. Boa noite. Me despeço aqui. Quais as gravidez após os 40? Esse tema é bem questionado. E também questionado mais sobre o álcool. Tá bem. Então tá, gente. Beijo, boa noite. Fiquem com